tem que colocar em evidência é de que o nosso país, ele tem uma diversidade cultural muito grande, tá? O Brasil tem uma diversidade cultural muito grande. E em relação aos povos indígenas, você também tem uma diversidade. Então, os povos indígenas do Brasil possuem uma grande diversidade. Eles não são todos iguais. Tudo bem, Cibele. Eles não são todos iguais. Não possuem as mesmas características e manifestações sociais e culturais, né? Então, eles são povos diversos que, inclusive, ao longo da história foram se constituindo e se diversificando, tá bom? Então, a primeira questão que a gente tem que colocar é o seguinte, e eles não se constituem, portanto, os povos indígenas do Brasil, eles não são um grupo homogêneo. Por isso que a gente fala os povos indígenas, porque são vários, são inúmeros povos indígenas. Se você olhar a língua, as tradições culturais, as manifestações religiosas, a forma de organização política, a forma de organização social, os indígenas são muito diversos, tá bom? O que nós temos que entender? Que nós, enquanto brasileiros, temos que saber que fazemos parte de uma sociedade, de um povo que é multicultural. O que significa? Que tem diversas culturas, diversos povos inseridos para formar o que chamamos hoje de Brasil. Então, se faz necessário a gente compreender esses outros povos para que nós possamos construir o sentimento de nacionalidade, né? Respeitando as diferenças que existem entre os diferentes povos indígenas e entre as nossas concepções, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a economia, a nossa forma de ver a natureza. Tudo isso é importante para que nós brasileiros nos sintamos cada vez mais brasileiros. A gente só vai conseguir ser brasileiro quando conseguirmos compreender a diversidade que são os povos que formam o nosso povo brasileiro. Então, para nós sermos uma nação, nós temos que ser, antes de tudo, um povo. Agora, quando eu falo em povo, há uma diversidade muito grande. Os indígenas, somente eles, constituem povos extremamente diversos. Portanto, pessoal, o objetivo nosso é justamente valorizar e compreender esses grupos, né? Não somente esses grupos, nós vamos ver também nas próximas aulas a valorização dos povos africanos, dos europeus, dos asiáticos. Todos são povos que contribuem para a formação do que hoje nós chamamos de Brasil ou de povo brasileiro, tá? Então, porque são povos que constituem a matriz étnica, ou seja, a origem do povo brasileiro. Então nós vamos começar a estudar, em primeiro lugar, os indígenas, né? Os povos indígenas. E nós vamos tentar estudá-los de uma forma bastante genérica, né? Porque existem traços e elementos que eles se identificam em relação aos outros, correto? Portanto, nós temos que entender que esses povos contribuem, né, de diversas formas para as nossas manifestações. Por exemplo, a língua que nós falamos hoje no Brasil. Grande parte do nosso vocabulário, das palavras que nós proferimos, grande parte delas são línguas originadas nesses povos indígenas, né? Outras questões, os hábitos do dia a dia, os hábitos cotidianos que a gente tem, né? Por exemplo, tomar banho diariamente é um exemplo de hábito que nós aprendemos com os indígenas. E tantos outros hábitos que você pode enumerá-los a hora que você for responder essas questões que a gente colocou para você aí, tá? Então, outro exemplo, as diversidades de alimentos, né? Grande parte da nossa alimentação, por exemplo, o uso da mandioca, né? O uso da mandioca é um exemplo de
como nós incorporamos elementos alimentares desses povos indígenas, né? Portanto, grande parte da culinária brasileira deve-se aos indígenas, a esses diferentes povos indígenas. Porém, pessoal, nós temos que entender que a nossa história foi extremamente injusta com esses povos. Apesar deles terem uma contribuição na nossa formação enquanto povo brasileiro, esses povos, eles não têm a importância que deveriam ter, né? Aliás, eles amargam os piores índices sociais. Se você for analisar a mortalidade infantil, só para você ter um exemplo, o que significa mortalidade infantil? São as crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Se você pegar as crianças indígenas, tá? Tudo bem. Se você pegar as crianças indígenas, por exemplo, tá? As crianças indígenas, elas têm uma taxa de mortalidade infantil bem maior do que as crianças não indígenas, só para você ter um exemplo, né? Então, a mortalidade infantil, ela é muito mais agressiva nesses povos indígenas. Outras questões. Atualmente estamos vendo essa pandemia do coronavírus, né? A preocupação do mundo inteiro, tá? Por conta das vacinas, tá? A preocupação do mundo inteiro é justamente uma das questões interessantes. Porque esses povos, eles não têm, a maioria das vezes, eles são mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis a essas doenças infecciosas e contagiosas, né? Por causa de anticorpos, historicamente, ligados aos seus corpos, aos seus organismos, né? Então você observa que esses povos, eles são vulneráveis a doenças, a infecções, né? E isso significa que, mesmo com toda essa contribuição que esses povos deram para a formação do povo brasileiro, os indígenas são negligenciados. O que significa? Não são levados em consideração. A começar pela própria escola, né? Somente a partir de 2010 é que a cultura indígena e negra, mas no caso indígena que nós estamos falando, passou a ser obrigatório no currículo das escolas, né? Até então, quando a gente tinha questões relacionadas a índios, se resumia ao Dia do Índio, né? De forma o quê? De forma caricata, de forma pejorativa até, né? Crianças vestindo de índios a partir de confecções de EVA, por exemplo, que absurdo, né? Então, as crianças pintadas como se fossem indinhos, apenas naquele Dia do Índio, né? Enquanto isso, o extermínio de indígenas acontecendo no nosso país. Então, uma coisa é certa, os indígenas e a sua cultura faz parte do que é hoje o povo brasileiro. O Brasil só vai conseguir ser verdadeiramente uma nação se valorizar todos, mas todos mesmos que compõem o povo brasileiro. Enquanto alguém ficar para trás, como os índios ficam, em vários aspectos, e é essencial, então, que os governos criem políticas para combater, principalmente, os problemas específicos dos índios. Os indígenas, os povos indígenas têm problemas específicos deles. Por exemplo, atenção à saúde dos indígenas. Então tem que ter política, não é a mesma política de saúde, como por exemplo o João Pedro, acho que alguém falou sobre as vacinas, né? Isso é importantíssimo. Então, quer dizer, quando há vacinação, por exemplo, não sei se vocês já observaram, os indígenas já são colocados como grupo prioritário para ser vacinados, sabe? Por que tem que ser vacinados prioritariamente? Porque faz parte de políticas públicas de valorização e de respeito às condições específicas dos índios. Programas de assistência à alimentação, porque cada vez mais os indígenas não têm suas terras respeitadas e o seu espaço de cultivo está sendo dominado por produtos que nós achamos que eles devem plantar e não que eles precisam. Então você vê
madeireiros, você vê plantadores de soja ocupando terra dos índios, justamente porque acha que eles têm que plantar isso. Enquanto eles sobrevivem de mandioca, inhame, banana, né, que é a produção cultural deles. Então tem que se valorizar, né, ter políticas de governo para atender especialmente o índio idoso. Tem que ter programas de política para cuidar das crianças indígenas, dos idosos indígenas, combate ao alcoolismo entre os índios jovens, que acontece muito, né, no Brasil, né, o alcoolismo entre indígenas jovens, principalmente os que vão para as cidades, né, porque automaticamente eles terminam até a 8ª série, o 9º ano, na aldeia. A aldeia dificilmente tem o ensino médio, eles vão para as cidades, né? Quando chegam nas cidades, eles são levados para as drogas e o alcoolismo, que é uma das principais causas de mortes entre jovens indígenas do Brasil. Tá certo? Então, pessoal, tem que ter políticas também de combater a discriminação contra o índio. Nós temos políticas, por exemplo, a gente fala muito do preconceito contra o negro, mas o índio também é vítima de discriminação. Beleza? Então, pessoal, fiz essa explanação rápida para vocês. Agora vai ter a atividade que vocês vão entregar em outro momento para a gente. Mas eu espero que vocês tenham respondido no livro essas 3 questões aí, a lápis, no cantinho. E agora já deu para abrir a cabeça e responder melhor. Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Ok, Sofia, então. Então, pessoal, no. Então tá bom. Pessoal, é apenas uma introdução ao capítulo, beleza? É apenas uma introdução. Portanto, agora nós vamos para a atividade que eu vou